Eu recebi um e-mail aqui, já está até antigo, acho que foi agosto que esse e-mail chegou, da Cláudia Sobreira, lá de Anápolis. Ela falou para mim: padre, eu fico muito intrigada quando faço uma leitura da Bíblia e eu percebo que o Deus do Antigo Testamento é muito diferente do Deus que Jesus apresenta. Por que há uma discrepância tão grande? No Antigo, temos um Deus castigador, opressor, violento. Inclusive, alguma leitura dos Salmos, para mim, é até difícil. Não consigo fazer... Deixa eu pegar aqui, literalmente o que ela escreveu. Não consigo fazer dos Salmos, alguns Salmos, a minha oração, porque acho absurda aquela imagem de um Deus que vai à frente das batalhas para poder matar os inimigos do povo de Israel. Gostaria muito que o senhor falasse. Por que existe tanta diferença de Deus, desta imagem de Deus do Antigo, e por que ele está tão modificado na visão de Jesus? É uma pergunta muito inteligente, né? Acho que eu já até falei sobre isso algumas vezes. Nós precisamos entender que todo o processo de revelação de Deus na história, que dentro da Sagrada Escritura está manifestada nesta linearidade, né? Que não é tão linear assim, porque os acontecimentos, a Sagrada Escritura, ela não tem essa obrigação de ser um livro linear, isso aconteceu assim, assim, não. Ela tem um conjunto de histórias que são agrupadas para nos ajudar a entender o processo de revelação de Deus na história. Primeiro, a gente precisa ter consciência que Deus sempre quis revelar-se ao ser humano. É prazer do Criador revelar-se à criatura. Nós temos uma cultura judaica, né? A nossa raiz é judaica. Então, nós compreendemos a revelação de Deus a partir da Sagrada Escritura, a história do povo de Israel. Então, você tem em muitos momentos essa manifestação de Deus. Você tem manifestação de Deus na história de Abraão, na história de Isaac, na história de Jacó, na história de Moisés. Então, Abraão é o pai da nossa fé. Toda a revelação de Deus na história de Abraão tem uma importância muito grande para tudo aquilo que a gente conseguiu saber sobre Deus até os dias de hoje. Agora, é claro que Deus esbarra nos limites da nossa capacidade de compreender. Quantas vezes, e é simples a gente entender isso, quantas vezes Deus se revelou na sua vida e você não conseguiu entender que aquilo era uma revelação dele? Precisou passar um tempo, 10 anos depois, 20 anos depois, você olha para aquele fato, foi tão difícil, tão delicado, tão mal compreendido naquela época, e aí você vê a mão de Deus lá naquele momento. Semana passada eu escrevi lá no meu Twitter que a experiência do distanciamento é que nos dá condições de compreender a realidade. Às vezes, quando nós estamos misturados na realidade, no acontecimento, então aconteceu hoje, está todo mundo tão perturbado por aquilo que aconteceu, que nos falta a sabedoria para a gente analisar o que realmente aconteceu. Aí quando o tempo vai passando, você vai olhando com mais leveza, né? Interessante como às vezes a realidade nos pesa, quando ela nos turba a visão, como diz tão bem Celina Voz na música do nosso. Na história do povo de Israel, muitos acontecimentos foram compreendidos um tempo depois. E por isso que Deus está sempre tão aliado a essa história da batalha. Por quê? Você tem o povo passando pela experiência do exílio. O que foi o exílio para o povo de Israel? Uma espécie de prisão lá no Egito. O povo viveu várias formas de exílio. Vamos falar a mais clássica, né? Que é aquele momento em que o povo precisou ser escravo no Egito. O povo de Israel viveu transições muito grandes. Ainda vive até o dia de hoje, né? Você vê quantos conflitos ainda existem lá no Oriente Médio, justamente por causa da terra, da falta do lugar. Tem gente que está procurando a terra prometida lá até hoje. No caso dos palestinos, a disputa pelo território sagrado, que é Jerusalém.
Então aquilo que a gente vê hoje é uma história que um dia teve início numa tradição e que Deus estava diretamente associado à batalha, à luta. Em tempos de guerra, o povo de Israel acreditava que este Deus estava à frente para defendê-lo. Você sabe por quê? Existe aí uma questão muito interessante que às vezes nos falta esclarecer isso. A primeira compreensão que o povo teve da revelação de Deus é que Deus só se revelava ao povo israelita. Que a revelação de Deus era um privilégio dos israelitas. Isso é, Deus não tinha interesse de se mostrar aos outros povos. É uma visão limitada, mas nós precisamos olhar com os olhos daquele tempo. Vai lá nas leituras, você vai ver na experiência de Moisés, na experiência de Abraão, aquela promessa que Deus fez a Abraão de que faria dele uma grande descendência. Então veja bem, num primeiro momento eles interpretam que a revelação é para aquele pequeno grupo. Mas veja bem que Deus está prometendo uma grande descendência a Abraão. Mas eles não tinham condições de compreender que essa revelação seria toda essa descendência. E que se houvesse alguma ruptura nessa pertença, que Deus deixaria de revelar-se a esse ou aquele. Veja bem. Quando nós temos uma revelação, a compreensão de que Deus se revela de maneira particular e só a nós, a gente corre o risco de pensar que Deus vai estar à nossa frente para matar aqueles que nós consideramos inimigos. É natural. Agora, à medida em que a revelação de Deus vai alcançando os corações humanos e a sabedoria do Espírito vai permitindo que a análise do passado seja feita com outros olhos, então você tem a possibilidade de mudar. É a mudança do paradigma. O que é o paradigma? Uma realidade conceitual que se estabelece para nos ajudar a pensar e nortear as nossas atitudes e nossas convicções. Aí entra a grande novidade que Jesus apresenta. Jesus não rompe com o passado. Jesus não deixa de acreditar no Deus de Israel, de Jacó, de Moisés, de Abraão, naquele Deus que se revelou aos patriarcas, naquele Deus que se revelou com os limites culturais daquela época. Mas o que ele faz? Ele pega aquela revelação e coloca a partir da grande novidade que Jesus apresenta. Deus, o grande mistério da revelação está aqui. Deus é para todos nós. O amor e sua misericórdia são infinitas. São questões que não podem nem ser mensuradas. Deus ama a humanidade. E lá no contexto de Israel, você vai ter, em muitos momentos, um Deus que privilegia os mais saudáveis, um Deus que privilegia que a doença em muitos momentos foi compreendido como uma maldição, como uma não pertença. Eu não sou agraciado por Deus, então eu estou doente. Então eu sou pobre, não fui agraciado por Deus. Aí Jesus começa a mudar tudo isso. Jesus começa a ampliar esta visão. Então nós começamos a olhar para o Antigo Testamento a partir dos novos paradigmas que Jesus nos dá. A gente começa a olhar este Deus que está à frente de tudo, manifestando-se sempre com o único objetivo de demonstrar o seu amor pela humanidade. Então, qual é que deve ser a nossa postura diante dos textos do Antigo Testamento, sobretudo dos Salmos, onde a gente realmente tem uma linguagem de guerrilha que pode justificar muitos absurdos nos dias de hoje. Então tá bom, eu vou pegar esse texto, vou retirá-lo do seu contexto e vou acreditar que Deus me manda matar os meus inimigos. Se você for ver ao pé da letra, a Sagrada Escritura ela pode justificar qualquer espécie de assassinato. Basta você pegar
as histórias do Antigo Testamento e você vai ver quantos absurdos existem ali. Agora, nós podemos interpretar ao pé da letra? Não. Porque Jesus já nos entregou uma nova hermenêutica. A palavra parece difícil, mas não é. O que é a hermenêutica? A ciência da interpretação. Então Jesus me entregou um novo jeito de interpretar o Antigo. Eu vou olhar para aqueles textos e vou descobrir que ali está um caminho que foi percorrido pelos meus antepassados e que hoje me colocam numa possibilidade muito confortável de ver o passado com uma revelação muito mais ampla do que aquela naquele tempo. E é por isso que é tão interessante, minha gente, a gente utilizar-se dos recursos da ciência, da teologia, da filosofia, da história, para a gente poder fazer a releitura do passado com um pouco mais de honestidade. A própria história da igreja. Quantas vezes você percebe, você encontra pessoas, eu perdi a minha fé quando eu fui estudar aquele período da igreja em que ela foi injusta. As pessoas entendem, né? Porque falta conhecimento histórico para nós. O próprio tempo da Inquisição, se você vai mergulhar na história da Inquisição, não é bem assim como nos parece, não foi bem assim como nos é contado. A igreja tinha razões, muitas vezes, para fazer o que fez naquela época. A gente olha para aquilo, acha aquilo um absurdo e rompe hoje, como se a gente estivesse fazendo justiça ao passado. Não é para ser assim. Eu olho para o passado, mas amparado nas minhas convicções de hoje. Então eu sou essa igreja hoje, que já se livrou de todos os pesos da Inquisição, de todas as culpas, de todas as máculas que aquele tempo pôde causar na nossa história. Eu preciso ser justo com esse tempo, né? Eu vou dar à igreja a oportunidade de ser nova em mim, de ser mais justa a partir de mim, de ser mais humana a partir de mim, de ser mais solidária a partir de mim, e resguardar os valores que são dela, os valores que nós não podemos abrir mão, porque nós somos os depositários deste tesouro, nós somos aqueles que estão fazendo a guarda desse tesouro sagrado da salvação que a igreja protege, que a igreja possui. Isso é uma responsabilidade. Então eu vou olhar para esse passado e fazer a interpretação dele com as luzes de hoje, com as clarezas que eu posso ter hoje, com a maturidade que eu posso ter hoje. Isso é uma bobagem, falar, eu perdi a fé no momento que eu tive contato com a verdade. Imagina, isso não altera em absolutamente nada. Porque eu vou ter condições de olhar para o passado da minha igreja e reconhecer que Deus estava ali, fazendo de tudo para quebrar a ignorância das pessoas que estavam no comando, ou para quebrar a cabeça dura de muitos líderes que estavam ali, agindo contrário ao que o Espírito realmente queria para aquele tempo. É assim que a gente precisa olhar. A nossa análise do passado precisa ser mais honesta. Os instrumentais que eu tenho para olhar para hoje, quantas vezes você teve a oportunidade de ver um bispo errando, um padre agindo de maneira errada, equivocada, você vai perder a fé por causa disso? Não. Você vai olhar para aquele fato e pensar que ali naquele momento, a manifestação de Deus, a revelação de Deus, não alcançou o seu ponto mais alto. Agora, é por isso que eu sempre gosto de dizer aqui, porque nós conhecemos Jesus, nós temos a possibilidade de olhar para tudo isso com uma santa indiferença. Esse é um conceito interessante. O que é a santa indiferença? Eu olhar para todo este processo de revelação de Deus imperfeito, que não é que Deus não quer se revelar, volta a dizer, é imperfeito porque a inteligência humana nem sempre é capaz de reconhecer essa manifestação. Isso acontece na nossa vida, já dei o exemplo. Eu olho para o passado só depois que eu reconheço que aquele momento foi de Deus. Então, eu olho para
para aquele momento em que Deus não teve tanta oportunidade de manifestar-se na história. E fico pensando que hoje, à luz de Jesus, eu tenho a possibilidade de dar um novo sentido e um novo significado para aquela época. Então, eu faço a leitura do Antigo Testamento, desse Deus que combate, desse Deus que luta, entendendo que aquele é um limite do escritor. O escritor estava contextualizado numa época, num momento, em que ele acreditava que Deus estava matando os inimigos por amor a ele. E hoje, porque Jesus já nos deu esta nova oportunidade de conhecer a Deus, porque Jesus é o Verbo encarnado, é Deus presente entre nós, nos dando notícias da eternidade. Então a gente entende a partir dele que Deus é também o Deus dos fracos, dos pecadores, dos miseráveis, que ao invés de matar o inimigo, ele quer a conversão deste inimigo, ele quer a transformação. Nessa Sagrada Escritura que fala, Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele tenha a vida. É interessante, minha gente, porque nós somos este lugar onde passado, presente e futuro também estabelece esse combate. Né? Hoje a gente começou o programa falando justamente de transição do passado. Eu fico olhando para o ano de 2011 e descubro nele os antigos que precisam permanecer em mim. Mas olho a partir desses antigos as novidades que eles já me sugeram. É assim. Também eu sou um ponto em revelação. Também eu sou este ponto que está aos poucos sendo revelado. Eu me revelo o tempo todo a mim mesmo. Eu tenho a oportunidade de me conhecer, de descobrir o que em mim é frágil, o que em mim é possibilidade. E a partir disso, fazer essa transição para chegar ao melhor lugar que posso.